Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Essa aqui é a nossa última parte da nossa unidade 1. Lembrando, né, que nós estamos aqui na unidade de introdução. Só para fazer um resumo breve daqui que nós já fizemos, né? Isso aqui foi tudo que nós vimos nessa unidade até agora. Hoje será o primeiro exercício resolvido que eu farei com vocês, que é basicamente este exercício, tá bem? Ele é um exercício, pessoal, que ele não é o exercício mais importante, para o dimensionamento de, de vigas em concreto protendido, mas ele é um exercício que nós iremos fazer que irá trazer todos os conceitos que nós vimos na aula de hoje, tá bem? Nessa nossa unidade. Exceto perdas. A gente não vai falar de perdas hoje, porque esse assunto vou deixar para as próximas unidades. Mas basicamente, pessoal, nós temos aqui, ó, dimensionar uma viga que ela é simplesmente apoiada, tá? Ela vai ter uma carga uniformemente distribuída sobre o topo dela. Essa carga no exercício eu já transformo ela para uma carga linearmente distribuída, tá? Então basta basicamente multiplicar 7,5 pela largura efetiva da viga. Tá? Vai dar em torno de 2,25 kN por metro. Tá? Então ele quer que a gente avalie primeiro algumas situações. Ele quer que a gente mencione as armaduras, considerando que a viga, né, não vai ter armadura nenhuma. Para uma segunda opção, item B, com armadura apenas passiva. Depois item C, com armadura ativa, mas apenas com uma compreensão centrada da proteção. Tá? Então a gente vai botar exatamente a proteção no centro de massa da peça. Depois a opção D, com a armadura ativa, só que ela é excêntrica ao núcleo central de inércia, que a gente vai falar isso no exercício, tá bem? E quando ela estiver excêntrica, eu não quero ter tração nenhuma na fibra inferior. O item E é com a armadura ativa no limite da excentricidade permitida, que ela vai dar em torno de 10 centímetros, que a gente assume, tá bem? E com tração igual a zero na fibra inferior também. E o último, né, considerando a armadura ativa com o limite de excentricidade do item anterior, só que considerando que pode ter uma tração, né, máximo de 6 MPa, tá bem? A gente vai ver aqui os conceitos, então, de que seria a proteção completa e a proteção ali parcial ou limitada, tá bem? As características geométricas é uma seção 30 por 30, o comprimento da viga são 10 metros, tá? O FCK do concreto 50 MPa associar 50. A compressão, tá? Então, Fzinho é tensão, tá? Tensão C no concreto, tensão de compressão máxima permitida no concreto, menos 25 MPa. Lembrando que a nossa convenção, menos é compressão, tá bem? A gente também tem a nossa tensão de proteção efetiva ou permitida. Isso a gente vai ver como determinar nas próximas unidades. Mas ele já dá aqui em torno de 1.400 MPa, tudo bem? E a centricidade máxima de 10 centímetros, tá bem? Só para deixar claro, pessoal, por uma viga biapoiada de 10 metros de comprimento, essa altura de viga de 30 centímetros ela é impraticável, tá? A gente pode até dimensionar a armadura ativa, passiva, nós veremos isso. Só que em termos de flechas, tá? Quando a gente vai atender lá o limite de serviço, ela não é atendida, tá bem? Mas isso daqui é só um exercício para vocês observarem as diferenças. E esse exercício, o objetivo dele é comparar qual que vai ser o tamanho das armaduras ativas na peça, tá? Eu já fiz aqui todo o desenho, tá bem, pessoal? Porque demora um bocado, né, fazer isso aqui. Então eu já deixei praticamente pronto todas as anotações, a gente vai fazer o exercício juntos aqui, tá bem? Bom, então tá aqui o exemplo 1, dado concreto pretendido. Faremos então aqui, ó, os dados, já é o FCK aqui da nossa peça, de 50 MPa. Lembrando, tá, pessoal, que esse FCK, quando a gente está trabalhando com MPa, ele passa para kN centímetro como sendo 5 kN por centímetro, tá? O exercício inteiro a gente vai estar trabalhando com a unidade kN centímetro. O CA50, ele também tem uma tensão característica de escoamento de 500 MPa. Ele transformando, né, seria 50 kN por centímetro quadrado. Tá bem? Tem autores que preferem deixar tudo em kN por metro, enfim, varia, tá bem? Aqui novamente, né, 1.400 MPa vai sendo para 140, e assim por diante, tá bem? Aqui já está a carga linearmente distribuída, que eu falei para vocês ali no início, e a excentricidade máxima adotada. Aqui, pessoal, tá as características geométricas da peça. Então aqui a gente tem uma peça que ela é uma seção retangular, ela tem 30 centímetros de largura, o B, e ela tem uma altura de 30 centímetros, é uma peça quadrada. A linha neutra está aqui, exatamente no meio da peça, e a gente tem aqui um braço de alavanca, né, uma altura útil que a gente chama de D, de 27 centímetros, que a gente usa para dimensionar a armadura.
E aqui, pessoal, como uma peça ela é simétrica também, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, as propriedades da seção são facilmente calculadas. Aquela distância até as fibras, ela vai ser exatamente metade da altura, tanto a distância até a fibra superior e inferior. Quando nós temos peças de seção variada, né, que não tem simetria, por exemplo, uma seção T, que eu vou comentar em seguida, a gente tem que calcular isso daqui, tá bem? Basicamente, esse y ele vai ser a distância do centro de massa da peça até a fibra mais comprimida ou a fibra mais tracionada. Tá? Geralmente, em seções T, o y inferior ele é superior, tá? Ele é maior do que o y superior. Tá bem? Vou escrever isso aqui para não ficar confuso. Y superior e o y inferior. Tá? O de baixo, geralmente, numa seção T é maior. Então, bom, pessoal, primeira parte do exercício. Eu deixei aqui a minha colinha do lado para eu não ter que ficar usando calculadora aqui, mas vamos lá. A nossa propriedade da seção, essa primeira é o primeiro item que nós temos que determinar, propriedade das seções, né? A gente precisa determinar as propriedades da seção, pessoal, a gente viu isso lá no mecânica, ou eles chamam também de análise, enfim, para a gente conseguir determinar as tensões. A área de uma seção quadrada é a altura vezes a largura, né? Então, 30 centímetros vezes 30 centímetros é igual a 900 centímetros quadrados, tá bem? A inércia da peça, tá bem? Como é um retângulo, né, um quadrado, é BH ao cubo sobre 12. Então, largura 30, altura 30 a terceira, dividido por 12, tá bem? Isso aqui vai dar em torno, tá bom, pessoal, de 67.500, tá bem? Centímetros a quarta. Caso você tenha uma figura que ela não é um retângulo, você tem que fazer aquele teorema dos eixos paralelos, tá? E calcular a inércia com base ali na posição, né, no eixo x e y, onde está o centro geométrico da peça. Eu tenho uma planilha que ela vai fazer isso, a gente vai mostrar para vocês em breve. Então, como a seção é simétrica, a gente tem aqui o y superior, ele vai ser igual ao y inferior, que é a altura da peça dividido por 2. A nossa altura total da peça são 30 centímetros, dividido por 2, vai me dar aqui 15 centímetros, tá? Por que eu quero esse y superior e inferior, professor? Para a gente conseguir calcular aquele módulo resistente, lembram dele? Ele vai ser a inércia da peça dividido pelo y, pela altura, né, até a fibra. Como a altura das fibras é igual, tanto superior quanto inferior, elas vão ser iguais esses módulos resistentes. Facilita um bocado o nosso trabalho, tá bem? A inércia da peça nós calculamos 67.500, o y inferior 15. Então, o módulo resistente superior e inferior, ele está dando aqui da ordem de 4.500 centímetros a terceira, tá bem? Lembrando que esse y, ele está em centímetros, e esse aqui está em centímetros a quarta, por isso que ele sai em centímetros a terceira. Tá bem? Bom, vamos agora determinar as ações. Uma vez que a gente determina as ações, pessoal, a gente consegue calcular as tensões, né, os momentos solicitantes e depois as tensões. O peso próprio da peça, como a gente falou, grande parte dos momentos resistentes são para resistir ao peso próprio. Então, a carga de peso próprio, a gente vai considerar ali a densidade do material, tá? Para o concreto armado, é 25, tá? Kilonewton por metro cúbico. Tudo bem? E a gente tem a área da seção transversal que está em centímetros quadrados. Tudo bem? Isso. E aí a gente tem que botar em metro, perdão. Tá bem? Então vamos botar aqui, a gente tem 25 kilonewton por metro quadrado. A área, pessoal, eu vou botar em metro para calcular. Então é 0,3 vezes 0,3. 0,3 ao quadrado. Isso aqui vai dar em torno de 2,25 kilonewton por metro. Tá bem? Então, esse é o peso. Então, a área da seção transversal vezes o peso específico, ou a densidade. A carga acidental, como eu já tinha falado no exercício, está dando 2,25. Ela é exatamente igual, tá bem? Então, isso aqui vai facilitar também um bocado os nossos resultados. Para calcular o momento, né? O momento provocado por peso próprio, e como é uma viga biapoiada, e tem as mesmas cargas, então o momento provocado por peso próprio é equivalente, né, igual ao momento provocado por a ação acidental. Então, aqui a fórmula para a viga biapoiada, né? Momento máximo aqui, no centro da peça, é QL ao quadrado sobre 8. Aí da análise estrutural, tá bem? O que ou o G é o mesmo valor, 2,25, o L são 10 metros, e aqui a gente tem 8. Tá? Então, o momento solicitante aqui, pessoal, ele vai dar em torno de 28,125 kN metro, tá bem?
Beleza, pessoal? Então esse é o momento, tá? Lembrando que tem da de peso próprio e acidental, tá? Então total, é só multiplicar ele por 2. Bem, então pessoal, para a gente determinar ali as tensões por carregamento, as tensões de ordem gravitacionais são as mesmas das acidentais. Vou botar aqui o mais e menos, porque a gente sempre tem que avaliar, lembrando, né, as tensões na fibra superior e as tensões na fibra inferior. Como os valores são iguais, vão dar tudo igual. Então aqui o momento a gente viu é 28,125 dividido pelo módulo resistente que a gente havia calculado, 4.500, tá bem? Aqui, pessoal, muito cuidado com os valores. Esse colega está em centímetros a terceira. Esse colega está em MPa. Ah, professor, é verdade. Tudo bem? Então, quando a gente jogar ele para quilonewton centímetro, eu tenho que MPa não, perdão, pessoal. Ele aqui vai estar em quilonewton metro. Quilonewton metro. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 100, tá bem? Porque ele vai ser centímetro por metro. Tá bem? Então, 1 metro vai cortar com metro e vai sair tudo em quilonewton centímetro quadrado. Esse valor aqui, em quilômetro por centímetro quadrado, vai dar aproximadamente 0,625 quilonewton por centímetro quadrado. Tá bem? E aqui, pessoal, deixei para vocês indicado, ó, 1 quilonewton por centímetro quadrado, que a gente usou ali embaixo, equivale a 10 MPa. Então, se eu quiser passar esse valor para MPa, é só multiplicar por 10. Então, consequentemente, a gente tem que esses valores assim vão ser igual a 6,25 MPa. Tá bem? Então, aqui a gente chega nessa parte final, que são as tensões. Então, a gente tem aqui a nossa viga biapoiada. E aí, a gente está avaliando as tensões na fibra superior e as tensões na fibra inferior. A gente quer sempre avaliar esses máximos nas tensões críticas. Então, a gente tem aqui a fibra inferior e a gente vai ter aqui a fibra superior. Lembrando que quando a gente tiver uma viga, um projeto real, a gente vai ter que avaliar sempre por metro de viga, dependendo do comprimento total da viga, todas as seções da peça. Aqui, como a gente só está fazendo um exercício para entendimento desses conceitos, eu já só vou avaliar na seção crítica. Tá bom? E na seção crítica ali é o corte A, as tensões provocadas por efeito de carregamento, como a gente viu, né? Ele vai comprimir a parte superior e tracionar a parte inferior. De acordo com a nossa tensão, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, as cargas, de acordo com as variações por carregamento externo, é negativo em cima, positivo embaixo. Como os dois, né, acidental e peso próprio deram o mesmo, tá aqui. Então, a fibra superior vai estar comprimido 6,25 kN nos dois. E inferior também, 6,25. Tá bem? Tá bem? Então, as ações externas, elas estão me provocando aqui totalmente, né? Uma tração final de 12,5 kN, MPa, desculpa, de tração na fibra inferior, e aqui em cima também, né? Na fibra superior, a gente tem um total aqui de tração de 12,5 MPa. Tá bem? Esse aqui é o quadro 1. Caso você tenha alguma dúvida, é só você falar, professor, no quadro 1, observei tal coisa. Aí você só me explica. Tá bem? Bom, vamos avançar agora para a próxima etapa. A próxima etapa é onde a gente começa a parte do dimensionamento, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer do dimensionamento, fundamentalmente, a gente quer saber o que a gente vai ter, né, de armadura ativa ou passiva, tá? Essa aqui é fundamentalmente o motivo da gente estar fazendo essa disciplina. A gente quer dimensionar as armaduras dentro da viga. Lembrando, pessoal, que é a nomenclatura. Armadura passiva a gente vai chamar de AS, tá bem? Armadura ativa a gente vai chamar de AP. P de proteção. Proteção é armadura ativa. AS vem de steel, que é armadura passiva, tá? Então a gente geralmente utiliza essas designações. A gente novamente, né, chama de proteção de armadura ativa porque é ela que vai estressar o concreto. A passiva não, a passiva ela fica paradinha, ela só começa a funcionar quando a viga é estressada, então por isso que a gente diz esses nomes, tá? O item A, pessoal, se nós olharmos lá novamente no nosso slide, ele pede para a gente fazer a verificação primeiro, né, de uma viga sem armadura, tá bem? Então, analisando as tensões de uma viga sem armadura, o que a gente tem, né? A gente tem que as tensões atuantes de uma viga sem armadura, na região crítica, quem que a gente vai ter?
A gente vai ter aquele efeito das cargas de peso próprio, o efeito das cargas de peso acidental, tá bem? A gente viu que a gente vai ter aqui 12 MPa de tração na fibra inferior e 12,5 MPa de compressão na fibra superior, tá bem? E daí, professor, que a gente sabe disso, né? A fibra superior, pessoal, como a gente falou no próprio nome, negativo, compressão, tá? Bom deixar aqui indicado, compressão e tração, né? Na fibra inferior, tração. O que o exercício deu pra gente? Apesar de ser uma viga de 50 MPa, que é um FCK relativamente elevado para uma viga de concreto, ele deu aqui o nosso limite de compressão. Ele falou, olha, o limite de compressão é menos 25 MPa, tá bem? Então, onde vai ter compressão? A gente viu que vai ter compressão na fibra superior. Como o nosso limite de compressão ele é superior à solicitação, então quer dizer que a fibra comprimida, tá bem? Ela está ok, tá? Então a solicitação ela não foi maior do que a nossa demanda, tá bem? E agora se a gente vê na fibra inferior, né? O limite de tração do concreto, pessoal, ele está lá no nosso NBR 6114, tá bem? E o que a nossa norma fala, né? A NBR ela fala o seguinte: o limite de tração, pessoal, ela é dado por um fator, né? Alfa, que vai estar relacionado com a propriedade geométrica da peça. Para seções retangulares, ele é 1,5, tá bem? O FCTK, limite inferior. Isso daqui, se você olha na 6118, desculpa, pessoal, ela é essa equaçãozinha, tá bem? Então, ele é 1,5, de 0,7, de 0,3 do FCK elevado a 2/3. Quando a gente bota esses valores, joga na calculadora, nosso FCK é 50, né? Elevado a 2/3. Isso aqui vai sair o valor, né, de 4,2 aproximadamente. Vou botar 4,3 MPa, tá bem? Então observe, a tração está dando uma tração de 12 MPa aí embaixo. E o limite de tração pro concreto, para essa classe, é de 4. Significa que esse nosso limite está sendo ultrapassado pela nossa tensão na fibra inferior. Isso significa o quê, pessoal? Significa que a fibra tracionada ela não está ok. Não ok. Tá? Isso quer dizer o quê, professor? Quando você tem uma viga de concreto que ela não tem armadura nenhuma, é uma viga que, quando ela tem a primeira fissura, que ela vai fissurar, ela vai ter uma fratura direto. Então, é uma viga que vai colapsar. Tá? Por isso que a gente adimensiona as armaduras para as vigas de concreto, porque vai ter sempre uma tração que vai ser superior àquele limite que o concreto vai ter. Bom, agora vamos para o item B, que seria, no caso, calcular a armadura simplesmente passiva, tá bem? Então, antes de a gente olhar lá no nosso enunciado, dimensionar com armadura passiva. Vamos dimensionar a área de armadura passiva. Pessoal, dimensionamento de área de armadura passiva, no concreto armado, a gente sempre faz o cálculo do momento resistente, né? Então, a gente tem lá um momento resistente. E o momento resistente, ele sempre tem que ser superior ao momento solicitante, tá bem? E aí a gente calcula a armadura igualando esses dois colegas. Eu vou deixar aqui na descrição do link, pessoal, mas a gente tem lá no nosso canal do YouTube uma lista, tá? Uma playlist só de dimensionamento de vigas em concreto armado. Eu recomendo que você dê uma olhadinha lá caso você não lembre. Então, nosso momento solicitante, o que a gente vai ter? A gente vai ter o momento proveniente da ação de peso próprio e da ação acidental. A gente já calculou os momentos, né? E como esses momentos são iguais, vai ser 2 vezes 28,125. Tudo bem? Esse valor aqui vai dar 56,25. Então, vai me dar aqui 56,25, tá bem? Em quilonewton metro, tá bem? E o cálculo da armadura passiva, pessoal, a gente faz com aquele método tabelar, né, o KMD, tá bem? O KMD, o que ele fala? Ele pede para a gente calcular um momento, né, uma relação de momento com as propriedades geométricas da peça, tá bem? Então, vai ser o cálculo KMD, é o momento solicitante, dividido, tá? Pelo BW, d ao quadrado, dividido por FC. O momento solicitante, pessoal, é o momento de cálculo. Então, a gente vai botar o valor de 1,4. O valor ele está em 56,25. A gente multiplica por 100, porque a gente quer transformar em quilonewton metro para quilonewton centímetro. E aqui as propriedades da peça. 30 centímetros, braço de alavanca 27. Aqui a gente botou 5, né, porque a peça tem 50 MPa.
transformando para kN/cm dividido por 10. Não esquece que o FCD também é o coeficiente de resistência do concreto de cálculo, então a gente tem que dividir também por 1,4. Esse valor aqui, pessoal, vai dar em torno de 0,10, mais ou menos. Tudo bem? E aí, pelo método tabelar, né, na nossa tabelinha do KMD, a gente pode entrar lá e determinar, né, o coeficiente Kx, tá? E o coeficiente Kz. E aí eu deixei aqui já para vocês esse valor da tabelinha, ó. Então tá aqui, ó. Para concretos de até 50 MPa, a gente tem aquele fator lambda e o fator alfa, que eles vão estar relacionados com o tipo da resistência do concreto, tá? E tá aqui o cálculo, né, o KMD, o Kx, você pode calcular ele manualmente se quiser ou planilhar, o Kz e a área de aço, né, as formulazinhas. Aqui, ó, na nossa planilha, tem aqui o FCK, que é 50 MPa, e a gente vai cair aqui. E o nosso KMD, ele deu 0,10. Então, esse primeiro aqui. Então, o nosso Kx e o Kz, um é 0,015 e o Kz é 0,994. Pronto, facinho. Aí vamos voltar lá. Então, aqui o meu Kx, ele vai dar aqui 0,015 e o Kz, ele é 0,994. Lembrando, pessoal, o Kx ele vai ser a relação entre a posição da linha neutra em estado limite útil dividido pelo braço de alavanca. Para concretos de até 50 MPa, ele não pode ultrapassar 0,45, que é o nosso critério de ductilidade. Esse valor que é muito baixinho significa que a peça está em domínio 2, tá bem? E o Kz também ele vai ser a relação entre o braço de alavanca, tá bem? Dividido pela altura efetiva, tudo bem? Então aí a gente consegue calcular, né? A área de aço aqui, igualzinho está lá na tabela, vai ser o momento solicitante, dividido pelo braço efetivo, multiplicado pelo Kz, vezes a tensão de cálculo do aço. Tá? O nosso momento solicitante é 1,4 de 56,25, multiplicado por 100 para 100 kN por centímetro. Aqui o Kz a gente calculou, deu 0,994, multiplicado por 27, que é o braço altura útil, e aqui os 50, né, do CA50. Então, 50 kN por centímetro quadrado. O ponderador do aço, pessoal, diferente do concreto, ele é 1,15. Para o concreto, ele é 1,4 porque é um material que tem maior variabilidade de resistência. Esse valor aqui, pessoal, ele vai dar da ordem de 7, perdão, da ordem de 7, vou botar aqui o valor certo, 6,75 centímetros quadrados. Tá? Então tá aí, ou seja, para essa viga a gente precisa de mais ou menos 7 centímetros quadrados, tá, de armadura. Se a gente pega uma bitola, né, uma bitola de 8 milímetros, por exemplo, a área de aço dele é da ordem de 0,5, tudo bem? Então 7 dividido por 0,5 está em torno de 14 barras, tá? 14 barras, né, de bitola de 8, que é impraticável, né, uma seção de apenas 30 centímetros. A gente teria que usar bitolas maiores, com maior espaçamento, tudo bem? Como a gente não está entrando no mérito do detalhamento, vou deixar assim, só para vocês terem ideia do tamanho, tudo bem? Bom, o próximo passo agora é calcular a viga com uma proteção, sem ter uma excentricidade, tudo bem? Então, o que o exercício quer? Ele quer que a gente tenha uma proteção axial, completamente no eixo da peça. Então, uma proteção que vai estar ali coincidindo com o centro geométrico da peça. Vamos voltar ali no enunciado para vermos. Tudo bem? Então, ó, com a armadura ativa, compressão centrada e tensão na fibra tracionada é igual a 0, tá bem? Esse vai ser o nosso critério. Então, o que a gente sabe aqui, né? A gente sabe que os efeitos da proteção, pessoal, a gente tem aqui o efeito da tensão por peso próprio e a gente tem o efeito da tensão provocado por carga variável, né? Então, a gente vai adicionar apenas a proteção centrada, ou seja, aquele efeito de flexão contrária não existe. Por quê, professor? Porque a proteção ela não está excêntrica, né? Se tivesse aqui excêntrica, teria um braço de alavanca e a gente empurraria a viga para cima. Como a proteção está exatamente no centro de massa da peça, é como se fosse um pilar comprimido, só tem um efeito de esforço axial. Perfeito? Ah, verdade, professor. Então, ou seja, a tensão que a gente vai ter é apenas P sobre A, que é a negativa de compressão. Tudo bem? Qual que seria a força de proteção, então? Ela vai ser a força de proteção, vai ser a tensão de compressão
vezes a área do concreto. Como a gente quer ter aqui na fibra inferior zero, a gente quer que tenha aqui zero de tração, tudo bem? Eu preciso de uma força tal qual ela zere esse valor. Ah, entendi, professor. Ou seja, o que que a gente está querendo fazer aqui? A gente quer que este valor aqui, ó, somado ao efeito da proteção, zere. Ou seja, o que que a gente exatamente quer? A gente quer que essa tensão seja exatamente quanto? Para equilibrar 12, seja exatamente 12. Ah, beleza, professor. Ou seja, a força de proteção que a gente quer, então, vai ser exatamente a tensão de compressão suficiente na fibra inferior para zerar, tá bem? Então, a gente vai querer aqui menos, né? Então, eu quero que a força de proteção seja equivalente a menos 12,5, tá? E esse valor, né, a gente bota aqui em módulo, né, para a gente saber a força, né? Vai ser aqui 12,5, tá bem? Vezes a área. Lembrando, pessoal, que essa força aqui, ela está em MPa, né? Então tem que dividir por 10 para ela sair em quilonewton centímetro quadrado, tá bem? E aqui a gente tem 900 centímetros quadrados de área. Tudo bem? Então essa força de proteção não deu espaço aqui, pessoal, mas eu vou puxar para cá. Essa força de proteção, portanto, ela vai ser 1,25, né? 12 dividido por 10, vezes 900, que vai dar uma força de 1.125 kN. Para ter ciência aqui de força, pessoal, em tonelada, dá 112,5 toneladas de força. Tá? Que é bastante. Então, a nossa área da proteção, ou seja, a área de armadura, que é o que a gente quer saber da armadura ativa, vai ser a força de proteção dividido pela tensão efetiva, né, que o exercício nos deu. Se eu não me engano, é da ordem de 1.400, né? Vamos lá ver o exercício. Ele deu aqui pra gente, ó, força de proteção efetiva, 1.400 MPa, tá bem? Bom, aqui é facinho, né? Então a força vai ser 1.125 kN. Essa tensão, pessoal, é 1.400. Para passar em kN por centímetro, dividido por 10. Então esse aqui vai estar em kN por centímetro quadrado. Essa área aqui de armadura ativa vai dar 8,03 centímetros ao quadrado. Tá bem, pessoal? Uma última coisa que a gente tem que fazer a verificação é o quê, né? Como essa força aqui deu 12,5, aqui está zero, então aqui em cima também vai ficar menos 12,5. Tudo bem? Ah, beleza, professor. Então, se eu somar, né, esse efeito com esse, vai dar menos 12,5, mais menos 12,5, aqui vai ter uma força de compressão, então, de menos 25, né? Então, o diagrama de tensão final vai ficar menos 25. Este, pessoal, está exatamente no limite permitido, né? Que o exercício nos deu, no limite. Tá? Então, sempre quando a gente calcula a força de pretensão para uma fibra, tá? Nesse caso, a gente verificou para a fibra inferior. Calculamos uma força suficiente, cuja proteção tem que estar centrada, que vai zerar a tensão ali embaixo. E aí a gente tem que verificar esse efeito ali em cima. No caso, ficou no limite, tá? Se desse um pouco mais acima, poderia haver uma ruptura por esmagamento do concreto. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter ciência. O próximo item, vamos verificar. O próximo item aqui, ele pede para a gente calcular, ó, a armadura ativa no limite do kern central, né? E com a tensão na fibra tracionada igual a zero. O que significa isso? Bom, vamos primeiro explicar o conceito de kern central, né? Pessoal, esse conceito de kern central a gente deu na disciplina de concreto 2. Também tem lá no nosso canal no YouTube, relacionado aí ao dimensionamento de pilares, tá bem? O kern central, pessoal, ele também é chamado de núcleo central de inércia. O núcleo central de inércia vai ser aquela região dentro de uma peça, isso aqui é um corte, tá? Ou uma peça vista por cima, tá bem? Em que onde eu posicionar uma força, esse núcleo central vai ficar comprimido, tá bem? Se eu posicionar uma força fora desse núcleo central, ele vai provocar momento e vai provocar uma tração em algum outro lugar da peça, tudo bem? Então, o núcleo central de inércia ele é feito para isso, para você não ter momentos, né, que vão provocar trações em seções da peça.
Esse núcleo central, pessoal, para peças retangulares, ele pega a partir do centro de massa da peça e caminha a dimensão da seção dividido por 6 de um lado e para o outro, tudo bem? Então esse núcleo central de inércia, ele geralmente, para uma seção retangular, ele tem um tamanho, né, a partir do centro geométrico da peça ali, de B sobre 3 ou H, né, sobre 3. Bem, como a gente está avaliando exatamente, né, a proteção ela vai ter uma excentricidade em relação a o centro de massa da peça, ó, o CG. Então eu só vou pegar metadezinha, H sobre 6. A altura total da peça é 30, né? Dividido pelo 6, né? Isso aqui vai dar em torno de uma excentricidade de 5 centímetros, tá? Ah, beleza, professor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este cabo, né? E vai descer ele. Quando eu pego esse cabo e aplico a força de proteção, a gente tem uma excentricidade, eu vou provocar o quê? Um momento. Ah, beleza, professor. Então qual que é o nosso objetivo agora? Eu vou fazer aquele cabo ficar mais eficiente. Porque à medida que eu abaixo o cabo, eu vou criar um momento, né? Que é um momento induzido, provocado pelo efeito da proteção. E aí, como a gente vai fazer? A gente vai fazer o dimensionamento dessa força exatamente como a gente fez ali anteriormente. A gente vai pegar ali as tensões na fibra inferiores, provocados pelo efeito da proteção. Que nem a gente viu lá no nosso slide, lembrando, né? Lá no nosso slide, vamos pegar ali a colinha. Aqui, ó. Então, essa parcela aqui, ó, é apenas o efeito do cabo da proteção. Então, na fibra superior, ele é menos P sobre A, mais PE sobre o módulo resistente. E na fibra inferior, ele vai ser aqui, ó, menos PA, então o efeito axial, menos, né, o efeito provocado pelo momento, né, do cabo. Então, P vezes E dividido pelo módulo resistente inferior, tá bem? Então, são as nossas colinhas aí. A gente vai aplicar exatamente essa formulazinha. Vamos lá? Então, o efeito da tensão ali provocada apenas pela proteção, ela vai ser menos P sobre A, menos PE, vezes, dividido por W, né? Esse aqui é o W superior. Como o W superior é igual ao inferior, eu só deixei W, tá bem? Lembrando, pessoal, as unidades. O P está em kN, a área em kN, o E está em kN e o módulo resistente kN terceira. Como tenho apenas duas parcelas, eu deixo ele em evidência. E aqui eu divido, né? A área é 900 e o módulo resistente 4.500. Lembrando agora que a nossa excentricidade foi 5, né? Então vou botar 5 aqui. Tá bem? 5 dividido por 4.500 vai dar 1 sobre 900, né? Beleza? Então esse aqui, 1 sobre 900 mais 1 sobre 900 vai ser 2 sobre 900. Então o valor disso vai ser 2P, né? 2P sobre 900. Bacana, né? Facinho, tá bem? Tá, professor, a gente tem agora a força em função de P, né? Só que a gente não quer ter tração nenhuma embaixo da peça. Ah, verdade, professor. Então, quando a gente não ter tração nenhuma embaixo da peça, lembrando, né? A gente tem o quê? Aqui, ó. A gente tem um efeito, novamente, né? Aqui na fibra inferior que a gente está avaliando, a gente tem um efeito do peso próprio e a gente tem um efeito da ação acidental, tá? Então, esses dois juntos tem que ter 12. Aquela esforço mais aqui 12 tem que zerar aqui, né? Que é o que a gente quer. Então, a gente faz esse cálculo a partir daquela fórmula que a gente pegou, né? Então, aqui a gente tem para a fibra inferior, né? Que tem que ser as tensões igual a zero. A tensão na fibra inferior provocada por efeito da proteção, mais o 12 MPa tem que ser igual a zero. Lembrando que passar de MPa para kN, a gente divide por 10. Então, esse valor, menos 2P900 mais 12, mais 1,25 tem que ser igual a zero. Então, fazendo aqui os nossos cálculos, a gente vai ter uma força P de 562,5 kN. Caramba, professor, esse P ele não era 1.112, ele caiu para mais da metade. É um pouquinho mais da metade, né? Então, a gente está aqui, agora a gente foi para 56 toneladas, né? Ou seja, em vez de ter 110 toneladas, eu abaixei o cabo 5 centímetros. E baixar o cabo 5 centímetros, eu ainda obtive tensão igual a zero, tá bem? Então esse que é o que a gente faz na proteção, pessoal. A gente tenta aumentar ao máximo a excentricidade da peça, de tal forma que a gente consiga reduzir a força de proteção.
Se eu tenho que usar menos força de proteção na peça, eu posso usar menos cabos. Essa que é a ideia. Ah, beleza. Então, ó, agora a gente já sabe qual que é a força de proteção para zerar. Mas o que que vai acontecer agora com as fibras, se a gente verificar a fibra superior? Bom, vamos fazer o cálculo, né? Então aqui a tensão na fibra superior provocado por efeito da proteção vai ser ali menos 562,5, tá bem? Aqui vai ser 1 sobre 900, menos, né, 5 sobre 4.500. Lembrando, pessoal, que agora na fibra superior a gente troca o sinal, né? Ah, é verdade, professor. Que na fibra superior, o concreto faz o quê? Ele faz a tração na fibra superior, tá? Lembrando lá da nossa equaçãozinha, olha. Beleza? Na fibra superior a gente dá a adição, ó. Tá bem? Deixa eu olhar ali porque eu acho que eu escrevi errado. Aqui é... É exatamente, porque eu deixei o sinal aqui fora, tá certo. Mas só para corrigir, para ficar igual ao slide, deixa eu deixar aqui direitinho. Aqui é menos, aqui é menos e aqui é mais, vai dar a mesma coisa. Pronto. Aí eu tirei o sinal. Esse valorzinho aqui, pessoal, da tensão, se você soma, né? Esse aqui a gente viu que é 1 sobre 900 também, né? Não precisa jogar na calculadora. Então, 1 sobre 900 menos 1 sobre 900, isso aqui tudo vai zerar. Tá? Então, na fibra superior a gente não teve efeito da proteção nenhuma. Tá? Bacana, né? Então, vamos deixar aqui desenhadinho. Tá? Então, aqui, pessoal, só para lembrar, né? Que a gente fez, né? Aqui eu botei errado. Esse aqui que é o igual. Que é o igual, a gente queria resultado final 0, também. E aqui, esse aqui que deu 0, né? Apenas o efeito da carga, e aqui tinha que dar menos 12, né? É esse aqui. Pronto. O efeito da proteção deu menos 12,5. E aí ali apenas o efeito da proteção deu 0. Então, quando eu somo esses estados, o que, que a gente tem? A gente tem 0 aqui, e ali em cima a gente vai ter o quê? Menos 12,5. Tá? E esse limite aqui ficou abaixo, né, daquele limite de menos 25, então tá ok. Beleza? Ah, então beleza. Uma vez que eu verifiquei que a peça respeitou o limite superior e inferior, eu posso dimensionar a armadura. Dimensionando a armadura, a gente calculou aqui a força, né? Deu 562. A tensão efetiva na proteção a gente viu que é 1.400 MPa, transformando para kNm, 140. E agora a quantidade de armadura que a gente precisa é 4, ó. 4 centímetros quadrados. Ou seja, eu praticamente reduzi a metade da armadura ativa, descendo o cabo somente 5 centímetros. Olha que legal, tá bem? Então, isso é uma das coisas que a gente está vendo. Agora, o próximo e penúltimo, pessoal, prometo que esse já está acabando. Ele pediu agora para a gente verificar o item E, né? Calcular como a armadura ativa no limite da excentricidade permitida, que ele deu para a gente aqui igual a excentricidade máxima 10 centímetros, e com tração igual a zero. Eu vou fazer o mesmo cálculo anterior, só que considerando em vez de 5 centímetros de excentricidade, vamos dobrar essa excentricidade. Tudo bem? Então aqui eu vou repetir os mesmos cálculos. Vamos fazer o cálculo do efeito da proteção apenas na fibra inferior. Então, menos P sobre A, menos PE sobre DW, tá? Lembrando que agora esse aqui é 10, tudo bem? Isso aqui vai dar em torno, isso aqui é 1 sobre 900. Esse daqui ele tinha dado 5 sobre 4.500, ou seja, o 10 é 2 vezes 5, né? 2 vezes 5, 4.500. Eu odeio usar calculadora, tá, pessoal? Então, eu procuro o jeito de simplificar. Então, vai ser 2 sobre 900. Muito mais fácil. Então, 1 sobre 900 mais 2 sobre 900 vai dar 3 sobre 900. Muito mais fácil de calcular assim, né? Pronto. Aí aqui a gente faz o mesmo cálculo, né? A gente não quer ter tração nenhuma. Então, eu somo o efeito da proteção com a ação externa, que havia dado 2,5 MPa em quilômetro centímetro quadrado, dividido por 10. Tudo bem? Então, a gente tem aqui que 3 sobre 900 vai ser igual a menos 1,25. Então, consequentemente, a gente vai ter o P, tá? Que ele vai ser igual a, deixa eu ver aqui minha colinha, 375.
Isso aqui é negativo, né? Isso aqui é negativo, isso aqui é negativo, negativo, isso aqui vai ser positivo, tá certo? 375 kN. Ou seja, baixou demais, estava em 500 e tal, eu dobrei essa intensidade, foi praticamente a metade, tá bem? Agora eu faço a verificação da tensão na fibra superior. Então, 375 vezes, esse aqui vai ser menos 1 sobre 900, e aqui a gente viu que deu 2 sobre 900. Então, 375 dividido por 900. Isso aqui vai dar em torno de 0,41. Está em kN por centímetro quadrado, vai dar aqui em MPa 4,1 MPa. Beleza? Ou seja, esse 4 MPa também está suave. Vamos ver agora o resultado final ali nas tensões. Indo para o nosso último quadro. Então, os efeitos externos ali, a gente calculou, né? Isso aqui é a ação carga gravitacional, acidental, o efeito da protensão. A gente viu que aqui ele tem que zerar, né? Então ele tem que dar menos 12,5. A gente calculou P para dar menos 12,5. E ali ele tinha dado também compressão. Não, ele deu tração, né? Ele deu positivo? Deixa eu ver ali. Acho que ele deu positivo, né, professor? Vamos ver aqui. Ah, deu positivo, ó. 4,1. Menos, mais. Tá certo? Positivo. Ou seja, essa protensão, como ela desceu muito, né? Ela deu tração ali no topo do concreto. Então é assim o nosso diagrama. Pronto. 4,1. Agora vamos somar, né? Esse aqui vai dar 0, como esperado, né? E aqui vai dar menos 12,5 mais 4,6, vai dar ali em torno de 8,4. Era um desenho 8,4, negativo. Tá bem? Ou seja, desceu mais a proteção, estamos tornando ela cada vez mais efetiva. Ele também é superior àquele limite de compressão, então a parte superior tá ok. E aqui a gente calcula a força, né? Vai dar 375 dividido, né, por 140. Isso aqui vai dar em torno, tá? Eu olhei minha colinha aqui, 2,67. Centímetros ao quadrado. Perfeito, né? Ou seja, estão percebendo, pessoal, essa sensibilidade que a gente está desenvolvendo? Né? Então, a gente está aumentando a eficiência da proteção através do aumento da excentricidade. Se eu pego a excentricidade do cabo e eu aproximo cada vez mais do centro de massa da peça, eu preciso botar muito mais força de proteção para equilibrar as forças, né, da seção. E o último item, tá, pessoal, para a gente concluir, é calcular a armadura ativa com limite da excentricidade de 10 centímetros e considerando que vai ter até uma certa tração de 6 MPa. Quanto que vai dar, né, a armadura ativa nesse caso? Vamos calcular aqui. Então, o último item. Então, considerando aqui uma viga com excentricidade de 10 e uma tração permitida na fibra interior de 6 MPa. Tá? Então, aqui, pessoal, nossa equaçãozinha, agora em vez de a gente igualar a 0, a gente vai igualar a 6 MPa. Então, a tensão na fibra inferior provocada pelo efeito da proteção, mas as tensões provocadas pela ação externa não pode superar 6 MPa. É essa a equaçãozinha, no caso. Tá? Então, calculando aqui, a gente já havia calculado que este colega tinha dado menos 3P sobre 900, e jogando daqui para cá para kN é menos 0,65. Tá? Subtraindo esse para cá, né? Então, menos 2,5 menos 6 vai dar menos 6,5. Dividido por 10 para sair em kN/cm², vai dar menos 6,65. Calculando aqui a força, P, jogar na calculadora, né? Passo 900 multiplicando, o 3 dividindo, né? O nosso P vai dar aqui em torno de, olhando a minha colinha, 195 kN. Tá bem? Então aqui a gente vai ter uma tensão de 6,6 MPa, né? Então aqui a nossa tensão final, como a gente já vai, né? Vai ser 6 MPa positivo, já deixar aqui anotadinho. 6 MPa. Aqui a gente tem um efeito, esqueci de anotar esse. Menos 6,25 mais 6,25. Apenas da ação de peso próprio. A ação acidental também é a mesma coisa. Tá bem?
E ali a nossa força, né, equivaleu agora a 195. Aqui, pessoal, 6,25 mais 6,25 vai ser igual a 6, então aqui tem que ser menos 6,5, tá certo? Então, menos 6,5. E agora vamos verificar quanto que deu a força, né, aqui. Então, na fibra superior, é aquela mesma equação, né? Então, aqui é 2 vezes 5, né? 2 vezes 5. Aqui vai ser igual, então, a 1. 1 sobre 90, então vai ser igual a P, tá? O nosso P a gente viu é 195, dividido por 900. Isso aqui vai dar em torno de 0,217 kN. Então, apenas o efeito isso aqui em centímetro quadrado. E MPa 2,17. MPa. Pronto. Tá, então aqui tá dando, isso aqui é positivo, tração. Negativo, negativo, positivo. Positivo, positivo, negativo. Aqui vai dar 2,17. Pronto, é só somar, né? Menos 12,5 mais 2,7 vai dar uma compressão aqui de em torno de 10. 10,33. Negativo. Pronto, esse é o estado final. Como as tensões elas estão dentro do que o exercício nos pediu, tá aí, esse que seria o estado final de tensão, tá? Para calcular agora a área necessária de armadura, a gente bota a força, 195. Tá começando a falhar o whiteboard, pessoal, eu juro que não é de sacanagem. Dividido por 1.400, ou 140 kN/cm. Mas dá em torno aqui de 1,4. Tá bem? Então, pessoal, para concluir esse exercício, eu queria mostrar agora um resuminho que está nos slides, tá bem? Esse resumo, o que ele mostra? Ele mostra exatamente isso, tá? Então, essas soluções para essa viga, o exercício ele chama de laje, mas é uma viga, né? Quando a gente não considera a armadura, a gente vai ter essa distribuição de tensão, tá bem? Não tem força ativa e a área de aço não foi calculado. No item B, a gente teve uma área de aço mais ou menos de 7, tá? Porque o livro ele não arredonda que nem o uso da tabela. Na minha resolução ele está 6,16 também, tá? Então só para mostrar para vocês aqui, pessoal, a minha resolução. A gente está aqui, item 2, né? Viga sem armadura, com armadura, ó. No nosso exercício, eu vou direto na tabela, mas aqui eu calculei, tá? Quando ele calcula ali, ele faz certa aproximação, e por isso a armadura dá um pouquinho diferente. A nossa havia dado 6,75 por tabela, né? Mas aqui vai dar praticamente igual, porque eu calculei, né? Os coeficientes manualmente, tá? Mas é a mesma coisa. Continuando, né? Então aí aqui, ó, onde começa a proteção, ó. A força de proteção, quando a proteção ela é centrada, ela é uma força muito alta e a armadura consequentemente alta. À medida que eu aumento, eu tiro a armadura ativa do centro de massa da peça e empurro 5 centímetros para baixo. Eu posso usar menos força para conseguir zerar a tensão máxima na fibra inferior. E aqui, ó, eu aumento mais 5 centímetros, vou para 10 centímetros. A quantidade de força que eu preciso usar para maior excentricidade é menor. Menor quantidade de armadura, preservando a tensão limite. E quando eu ainda abaixo, que seria lá permitir uma tração na peça, que seria ali a proteção parcial ou limitada, eu tenho uma tração de 6 MPa, mas eu consigo ainda diminuir mais essa armadura ativa. Tudo bem? Então, esse aqui é uma sensibilidade que a gente vai ter nos próprios programas computacionais, quando a gente dimensiona a armadura. Quando a gente está dimensionando peças de concreto pretendido, a gente quer sempre conseguir otimizar a peça ao máximo. Então, eu conseguir utilizar a maior quantidade de excentricidade quando for possível, tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse exercício de hoje. Vou mostrar só uma coisa interessante para vocês, tá, pessoal? Aqui, gente, é o trabalho da unidade. Quem quiser começar a fazer já esse trabalho e quiser ir tirando as dúvidas comigo, me fale. Mas, basicamente, a gente tem uma seção T aqui, tá? E fique até aqui comigo para você ver que uma coisa interessante. Esse exercício, basicamente, é levantar as propriedades geométricas, para ver aqueles alunos que lembram lá do concreto para mecânica das estruturas. Então, você pode calcular aqui a inércia, a área, a inércia da peça e tal. Como que eu posso fazer isso? Bom, você pode fazer isso pelo AutoCAD. Então, aqui vem aqui no AutoCAD, ó.
Então, vou mostrar para vocês uma coisa que vocês podem fazer no AutoCAD. Vou pegar aqui e vou fazer uma polilinha. A peça ela tem um BW, né, de 15 centímetros. Aí depois ela sobe, né, 255. Aí depois vai para 15 de novo. Aí vamos olhar lá na colinha. Deixa eu botar aqui um do lado da outra para ficar mais fácil. Pronto. Acho que dá para ver nas duas, né? Vou continuar aqui. Vamos lá. Então, 15 centímetros do BF. Aí depois 255. Aí aqui 15. Depois 105. Aqui 95. 45. 95 de novo. E aqui 105. Pronto. Aí, pessoal, para verificar, você pode depois medir, né? Deixa eu ver se minha peça está exatamente aqui. Está com 15. Aqui 255. 45. 105. Vamos pegar a altura total. 110. E a altura daqui até aqui. Pronto. Então, onde que eu queria chegar com vocês? Vocês podem pegar as propriedades geométricas pelo próprio AutoCAD, tá? Ideal é que vocês planilhem, tá bem? Vocês podem planear isso daqui. Então, aqui, um comando que muitas pessoas não conhecem é o seguinte. Tem aqui a figura. Você pode primeiro estar habilitando aqui a figura para pegar o centro geométrico dela. Então, vem aqui em Snap e habilite essa parte, ó, Geometric Center. Quando você habilita essa parte, se é uma figura que está em polilinha, ó, eu vou botar uma linha aqui qualquer, ó, ele puxa o centro de massa da peça. E se eu medir agora, observe, a minha peça, o centro de massa dela, né? Ele está aqui a partir da fibra superior, que seria aquele Y superior, 36,5 em média, tá? Daqui para cá, ó, seria o nosso Y inferior, 73,5 mais ou menos, tá bem? Então tá aqui, você pode levantar essas propriedades. E o que mais, pessoal? Você pode fazer o seguinte, você vai declarar isso aqui como a região, region, você seleciona ela, pronto. O AutoCAD entende que agora isso daqui é uma região. E aí eu venho com Mass Properties. Quando eu seleciono o objeto, ó, e dou Enter, ele vai me levantar aqui as propriedades da peça. Então, a peça está com uma área de 8.100, tá bem? Você também tem aqui o perímetro dela e a inércia principal da peça, que é essa daqui. O momento de inércia no eixo X é 125 mil, não, 1.250.000, enfim, tá aqui direitinho. Você ainda pode pedir para ele imprimir esse arquivinho, tá bem? Tem muita gente que não sabe disso. Então, se você tem uma viga muito grande, uma seção caixão, etc., você pode levantar essas propriedades pelo AutoCAD, tá? Você também pode, pessoal, vou mostrar isso aqui, que está dentro do plano, tá bem? Você pode ver a descrição do vídeo, mas aqui, gente, na nossa pastinha, tá bem? Tem aqui o curso de concretos pretendidos. Quem quiser estar adquirindo esse material que está na descrição do vídeo, quem quiser comprar, tem aqui a planilha, e tem a planilha de concreto pretendido, que a gente vai abrir aqui diversas vezes, tá? Essa planilha, pessoal, é uma planilha muito potente, tá? E eu espero que vocês gostem dela, mas ela pode usar e calcular isso também, ó. Então ele está aqui, ó. Essa aqui é uma das abas que tem, que eu vou estar entrando com vocês até o final do curso. Mas a primeira delas é propriedades da seção. Então eu vou declarar aqui, ó, ela tem escrito, ó, o HF é a altura da mesa, tá? Então aqui em centímetros. O BF é a largura da mesa. Se a seção for retangular, né, tem aqui os itens, né, altura igual a zero. Se a seção for retangular, é igual ao BW. O BF é 255. A altura da minha peça está aqui indicado, ó, havia dado 110 centímetros. E o BW 45. Pronto. Então ele puxa aqui as informações exatamente igual ao AutoCAD, ó, 8.100 centímetros, a altura, né, do centro de massa, o Y superior e o Y inferior, e aqui a inércia total. Eu falei que tinha dado 1.000 e tanto, deixa eu verificar aqui no AutoCAD, para não parecer que eu estou mentindo, né? Tinha dado aqui a inércia da peça, 9.000, 939359375, ó, tá aqui, bateu exatamente. Eu preciso dessa inércia total, tá? Para conseguir calcular os momentos resistentes. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Você pode planilhar isso daqui. Nas aulas que vem, a gente vai mostrar os próximos exercícios, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Com isso, conclui, tá?
essa nossa unidade 1 e a nossa próxima unidade 2 eu vou estar disponibilizando aí no nosso canal em breve, tá bem? Olha, muito obrigado novamente por você estar sendo assíduo aqui no nosso canal. Bons estudos, tente fazer isso em casa, tá bem? Forte abraço.